Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma terça-feira aqui com a gente, 25 de agosto, e vamos ver o que tem no episódio de hoje. O STJ define quando o SUS pode custear tratamento no exterior e Flávio Dino anula emendas indicadas por dirigentes partidários sem mandato e ex-parlamentares. Também vamos falar da decisão do TRF5 que garantiu medicamento a um paciente com doença genética rara e da queda pela metade no tempo médio para baixa de processos no STF. No Destaque Lolere, o TST analisa a prescrição de um pedido de indenização por acidente de trabalho ocorrido quase 19 anos antes da ação. E a análise de hoje aborda os novos deveres das plataformas digitais na proteção de crianças e adolescentes a partir do caso Discord e do ECA Digital. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês. Então, peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Agora, pessoal, a Juliana Machado, advogada e sócia do JPGM Advocacia, traz um recado sobre recuperação judicial para vocês. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela precisa gerar liquidez para pagar os seus credores e assim se reorganizar. Vender ativos é uma estratégia natural, mas, por óbvio, ninguém quer comprar um negócio carregado de dívidas, sejam elas trabalhistas, tributárias ou cíveis. O risco é alto demais e, por isso, o preço despenca e desvaloriza. Foi para resolver este tipo de questão que a legislação criou a UPI. Mas o que é uma UPI? É a denominação da unidade produtiva isolada, que é o conceito jurídico usado principalmente em processos de recuperação judicial e falência no Brasil, com previsão legal. Trata-se de um conjunto de bens, direitos, eventualmente contratados, que são destacados do patrimônio da empresa em crise para serem vendidos separadamente, de forma autônoma. Então, o ativo, ele é limpo. Trata-se de uma solução. Ela funciona de uma forma autônoma e gera receita. Ao ser alienada dentro de uma recuperação judicial, a UPI é transferida ao adquirente livre de quaisquer ônus. É a chamada insucessão, prevista no parágrafo único do artigo 60 e reforçada no artigo 141, inciso 2 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. O comprador de uma UPI, ele não herda qualquer tipo de passivo, seja ele trabalhista, tributário, cível, ambiental ou consumerista. É um ativo 100% limpo. Mas como que funciona a UPI na prática? É um processo totalmente estruturado. A venda é proposta de praxe no plano de recuperação da empresa, aprovada em Assembleia Geral de Credores e assim realizado por leilão, pregão ou proposta fechada. A UPI é a prova que o mercado pode ser o principal agente de resgate da função social da empresa em crise. Com transparência, vigilância judicial, é possível sim reestruturar uma empresa sem decretar a morte do negócio. Quem precisa entender como funciona a UPI na prática, seja ela numa recuperação judicial ou até mesmo voltada para a falência, o artigo é muito bom no sentido de entender o funcionamento da UPI. É uma forma da empresa em crise conseguir levantar capital e os credores também, por consequência, receberem e a atividade econômica ser preservada. O escritório JPGM Advocacia é apoiador da Lolere e atua nas áreas de direito civil, direito do consumidor, recuperação de crédito, direito imobiliário, direito contratual, reestruturação empresarial, recuperação judicial e falência. Nós agradecemos a doutora Juliana Machado pela participação. Vamos então para o giro jurídico. A segunda turma do STJ decidiu por unanimidade que o SUS só pode ser obrigado a custear tratamento médico no exterior em situações excepcionais, quando forem comprovadas a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no Brasil, a eficácia e a segurança do procedimento pretendido e sua imprescindibilidade para o paciente. O caso envolvia uma menina de 11 anos com síndrome do intestino ultracurto, que pedia
transplante intestinal nos Estados Unidos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a existência de centros estrangeiros com melhores índices de sucesso não gera direito subjetivo à melhor tecnologia disponível no mundo. Como havia hospitais brasileiros habilitados para o procedimento e não foi demonstrada a incapacidade técnica ou estrutural no país, o colegiado negou o pedido de custeio. O ministro Flávio Dino, do STF, anulou emendas parlamentares indicadas por dirigentes partidários sem mandato no Congresso e por ex-parlamentares, determinando que essas indicações não sejam usadas para execução de despesas públicas. A decisão estabelece que presidentes de partidos sem mandato e ex-congressistas não têm competência para indicar, distribuir ou alocar emendas, tornando juridicamente inválidos documentos que lhes atribuam autoria, titularidade ou poder de indicação. Dino determinou que os presidentes da Câmara e do Senado comuniquem imediatamente as áreas técnicas das casas, que deverão considerar essas indicações nos procedimentos orçamentários. A medida integra uma série de decisões voltadas ao controle e à transparência das emendas parlamentares. O ministro também advertiu que eventual descumprimento poderá gerar apuração de responsabilidade disciplinar, além de possíveis consequências civis e penais. A sexta turma do TRF da 5ª Região confirmou por unanimidade o fornecimento do medicamento Tafamidis a um paciente de 58 anos com amiloidose hereditária relacionada à transtirretina, doença genética rara e progressiva. A União e o Estado do Ceará recorreram da sentença alegando, entre outros pontos, que o remédio foi incorporado ao SUS apenas para pacientes acima de 60 anos. O relator desembargador federal, Walter Nunes, entendeu que os requisitos fixados pelo STF no tema 6 foram preenchidos, incluindo negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança do medicamento, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente. O tratamento custa mais de R$30 mil por mês. A União ficará responsável pela aquisição e pelo financiamento, enquanto o Estado do Ceará deverá realizar a distribuição. O tempo médio para a baixa de processos no STF caiu 52,6% entre 2020 e 2025, passando de 194 para 92 dias. No mesmo período, o acervo processual diminuiu 19,8% e o número anual de decisões aumentou 18,6%, embora esses dados, isoladamente, não permitam estabelecer relação de causa com a redução do tempo de tramitação. O levantamento do STF Dados mostra ainda diferenças entre processos originários e recursais entre 2020 e 2025. Os originários levaram, em média, 209 dias até a baixa, enquanto os recursais ficaram em 92 dias. Parte dessa diferença decorre do fluxo processual, já que muitos recursos passam pela primeira análise de admissibilidade da presidência e podem ser encerrados nessa etapa. O próprio levantamento ressalta que o indicador não mede sozinho eficiência ou complexidade dos julgamentos. E no Destaque Law Letter de hoje, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um ex-ferramenteiro da Sococo S.A. Agroindústrias da Amazônia que buscava a indenização por danos materiais na forma de pensão mensal em razão de um acidente de trabalho ocorrido em 2007. O empregado havia sido contratado em 2003 e sofreu acidente em setembro de 2007, quando removia uma peça de maquinário e teve o dedo indicador direito esmagado com perda de parte do dedo. O contrato de trabalho foi encerrado em junho de 2008, mas a ação indenizatória só foi ajuizada em março de 2025. A empresa alegou que a pretensão estava prescrita porque a Constituição estabelece prazo de 2 anos contado do fim do contrato para ajuizamento de ações trabalhistas. Em casos de acidente de trabalho, a jurisprudência do TST admite que o prazo prescricional seja contado a partir do momento em que o trabalhador tem ciência inequívoca da lesão ou da incapacidade. No caso, porém, a relatora ministra Adelaide
Adelaide Miranda Arantes considerou que tanto a lesão quanto sua extensão funcional estavam consolidadas desde a própria data do acidente, em setembro de 2007, porque os efeitos foram imediatos. A primeira instância já havia reconhecido a prescrição total, entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. No TST, o trabalhador sustentou que o pedido de pensionamento mensal seria imprescritível por ter natureza alimentar e se renovar mês a mês. A ministra Adelaide rejeitou esse argumento. Ela destacou que a natureza alimentar da pensão não torna a pretensão imprescritível, porque a reparação civil decorre de um ato único e determinado. Mesmo que seus efeitos se projetem no tempo por meio de pagamentos mensais, o direito à indenização deve ser exercido dentro dos prazos previstos em lei. Com esse entendimento, a segunda turma manteve a prescrição e rejeitou por unanimidade o recurso do trabalhador. E vamos com a nossa análise de hoje, que está disponível lá no portal da Lolerer. Ela é assinada por Camila Betanin. O tema central é a medida preventiva adotada pela ANPD contra o Discord e o novo regime de proteção de crianças e adolescentes estabelecido pelo ECA Digital. Em agosto de 2026, a ANPD instaurou o processo de fiscalização e determinou que o Discord suspendesse no Brasil a funcionalidade de transmissão ao vivo, a GoLive e recursos equivalentes de compartilhamento de vídeo. A medida não bloqueou toda a plataforma e foi adotada após a agência identificar riscos relacionados à proteção de crianças e adolescentes. O caso coloca em prática uma mudança relevante no ambiente regulatório. O ECA Digital, Lei 15.211 de 2025, passou a exigir das plataformas medidas de proteção desde a concepção e a operação dos serviços, além de atribuir à ANPD poderes de fiscalização. A lógica se afasta do modelo predominantemente reativo associado ao artigo 19 do Marco Civil da Internet e passa a exigir uma atuação preventiva em determinadas situações envolvendo menores. Entre os fundamentos apontados pela ANPD estão possíveis falhas na verificação de idade, na comunicação de condutas graves às autoridades e na remoção de conteúdos ilícitos. A agência também considerou características técnicas das transmissões fechadas do Discord, que dificultariam a identificação de violações em tempo real, além do crescimento das denúncias contra a plataforma registrado pela Safernet Brasil. O Discord contestou a medida tanto no aspecto operacional, alegando dificuldade para implementar as mudanças no prazo estabelecido, quanto no jurídico, questionando a competência da ANPD para suspender funcionalidades. A plataforma acabou cumprindo a determinação e suspendeu os recursos de vídeo e compartilhamento de tela no Brasil, mantendo o diálogo com a autoridade para eventual restabelecimento. A controvérsia também envolve a proporcionalidade da intervenção. A suspensão atinge usuários e utilizações legítimas da plataforma, mas a ANPD restringiu a medida às funcionalidades consideradas problemáticas, sem determinar o bloqueio integral do serviço. O caso ganha relevância para todo o mercado digital porque coloca em discussão o alcance dos deveres de prevenção, verificação etária, remoção, comunicação às autoridades e desenho seguro das plataformas. Esses efeitos alcançam especialmente serviços ligados a jogos eletrônicos, comunidades digitais e ambientes com forte presença de crianças e adolescentes. A conclusão é que o caso Discord pode ajudar a definir os limites da atuação administrativa da ANPD e o padrão de diligência exigido das plataformas sob o ECA Digital. A consolidação desses critérios e uma eventual análise pelo Poder Judiciário serão determinantes para delimitar esse novo modelo regulatório. E esse foi apenas um pequeno resumo da análise que está publicada lá no portal da Lolerer. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só acessar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, é só enviar o seu texto aqui pelo link na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio e pessoal, depois de amanhã já começa o evento Além do Direito. Se você ainda não garantiu sua vaga, e lembra de usar o cupom podcast40. E vamos aos comentários de vocês na edição passada. Hoje eu vou ler o do João, que falou o seguinte: boa tarde, colegas da área da justiça. Desejo um excelente final de semana para todos e que possamos finalizar esse mês com chave de ouro. E também agradecer nossos hosts da Lolerer por sempre trazerem conhecimento, informações
situações e acontecimentos do direito no Brasil ou no mundo. Muito obrigada, João, pelo seu comentário. Aproveito para agradecer todo mundo também que comentou. O Reinaldo, Dali Viegas, Jorge, Andrei, Diogo, Jamile, Ana Carolina e Gisele. Muito obrigada, pessoal, por estarem sempre aqui com a gente. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe lá no seu e-mail várias outras notícias para você se manter ainda mais informado. Lembrando que são outras notícias que não trazemos aqui no podcast. Aproveita também para seguir o programa, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories. Por hoje é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra de novo. Até amanhã!